Então agora é 10h12. Vamos começar a nossa aula, Giovana. E aí a gente tinha combinado que nas aulas ao vivo vai ser mais resolução de questões e revisão. E Tá. aí eu vou compartilhar aqui a tela. Tá vendo aqui essa Uhum. tela? Tô. Lembra que... Deixa eu só voltar aqui, só pra gente revisar. Que o Emile Durkheim, aqui fala assim, na questão 1, os fatos sociais possuem três características essenciais. A alternativa correta é... Você lembra o que é fato social? Não. Tá. O fato social é o objeto de estudo do Emile Durkheim. E aí é muito importante que você guarde isso. Ah, o Rony chegou. Oi, Rony. Abra a câmera aí, Rony, pra gente ver. É que o meu computador tá bugado. Ah, tá. Ah, mas tô te vendo. Bom dia. Bom dia. Tá. Então, é muito importante que vocês gravem, entendam toda a sociologia do Emile Durkheim para vocês escreverem na prova de redação de vocês, né? E saiba diferenciar como que é o pensamento de Durkheim. Aí vai chegar lá na prova de redação de vocês vão escrever assim: segundo o sociólogo francês M. Durkheim, a sua definição de sociedade é isso, isso, isso e isso. Então, como que M. Durkheim vai pensar a sociedade? Para Durkheim, a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos, né? Para Durkheim, a sociedade é muito mais do que a soma de pessoas, né? Algumas pessoas falam, o que é a sociedade? Ah, a sociedade são pessoas. Não, para Durkheim, né? Lembrando que toda vez, quando eu estou falando isso, eu estou me referindo ao Durkheim, tá? Porque outros sociólogos vão divergir do pensamento de Durkheim, vão pensar diferente. Então, para Durkheim, a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. O que é a sociedade para Durkheim? É um conjunto de regras, normas, leis, direitos, deveres. E para Durkheim, a sociedade prevalece sobre o indivíduo, né? A sociedade vai influenciar o indivíduo e não o indivíduo que vai influenciar a sociedade, e não a sociedade que vai prevalecer sobre o indivíduo, né? Se eu perguntar para vocês, o que vocês acham, na opinião de vocês? É a sociedade que prevalece sobre o indivíduo ou é um indivíduo que prevalece sobre a sociedade? A sociedade que prevalece sobre o indivíduo? Sim, isso. Oi, Luiz. Abre a câmera aí, Luiz, para nós te ver. Mas, professora, Ah, a sociedade não é os indivíduos que fazem. Então, de certa forma, é o indivíduo que sobressai a sociedade, sendo que é a sociedade sobressaindo o indivíduo. tá. Eu vou falar o que o M. Durkheim diz. M. Durkheim vai falar assim, que a sociedade é um organismo vivo com vida própria. É como se fosse um organismo vivo, que antes de nós nascermos, a sociedade já existia. Nós vamos morrer, a sociedade vai continuar existindo. E aí, nós, enquanto indivíduos, vamos ter que se adaptar à sociedade. E aí, depois, ele vai criar o conceito de fato social para a gente ver como que a gente se adequa a essa sociedade. Aí, Rony, aí conforme eu for falando, você vê se você está encaixando no seu pensamento. E aí, como assim a sociedade é muito mais que a soma de indivíduos, né? O Rony falou que os indivíduos que vão formar a sociedade, mas já para Durkheim, a sociedade que vai influenciar os indivíduos, através de que forma? Das regras, das normas, das leis. E aí, quando eu for falar sobre fato social, vocês vão entender melhor como assim. Então, M. Durkheim vai criar o conceito de fato social. Ele vai dizer que os fatos sociais são maneiras coletivas. O que vocês entendem por maneiras coletivas?
é algo praticado no coletivo, né? Maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção. O que seria essa coerção? É uma imposição. O indivíduo vai se sentir pressionado a agir conforme as regras e as normas da sociedade, sob o risco de não sofrer uma sanção, sob o risco de não sofrer uma punição. Oi, Professora, mas meninos. esse agente coletivo aí é tipo assim, é ali. Pode ser entre amigos, ali, um grupo pequeno ali de pessoas normais, ou tem que ser algo relacionado a um todo? Ó, Tipo assim, tipo a lei, sei lá. coletivo é todos os indivíduos. Eu vou dar um exemplo para vocês, acho que eu até já falei, um exemplo de fato social, por exemplo, o uso da máscara. Todos os indivíduos não são obrigados a usar máscara? Ah, eu sou o Sim, Papa, não quero usar máscara. Eu sou o juiz, não quero usar máscara. Eu sou o desembargador, eu não quero usar máscara. Todos não são obrigados a usar máscara? Sim. Então, essa generalidade, que é uma das características do fato social, é porque é comum a todos os indivíduos, independente se é o Papa, se é o pastor, se é o juiz, todos, né? Por exemplo, todos são obrigados a usar máscara. Ah, eu não quero usar máscara. É algo exterior a você, é algo que independe da sua vontade para acontecer ou não, tá? E coercitivo. O que acontece se eu não usar a máscara? Sair na rua e não usar máscara? Estiver em um lugar público e não usar máscara? O que Pega acontece? coronavírus e toma multa. Isso, essa seria a coercitividade. E aí, Rony, é dessa forma que Durkheim vai dizer que a sociedade prevalece sobre o indivíduo, né? O indivíduo vai se sentir pressionado a agir conforme as regras, as normas e as leis, embora ele não queira, embora ele não queira, se ele não quiser, ele é obrigado. Por isso que antes da gente nascer, a sociedade já existia, não existia? Sim. E lembrando que para Durkheim, a sociedade, então, é muito mais do que a soma desses indivíduos. A sociedade para Durkheim não é as regras, as normas, as leis, né? E aí o indivíduo, então, tem que se adequar a essa sociedade. Por isso que Durkheim vai dizer que a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Por isso que Durkheim vai dizer que é a sociedade que vai influenciar o indivíduo. Entendeu, Rony? Entendi. Certeza? Sim, senhorita. Isso no pensamento de Durkheim. Isso, mas outros sociólogos vão pensar diferente de Durkheim. Agora eu vou colocar aqui uma tela. Tá todo mundo aí? Abre aí o vídeo só pra gente ver vocês. Lembrando que essa aula tá sendo gravada, tá? Vocês estão sendo Dá pra abrir a gravados. câmera. Dá não, Mirelle? Dá não, dá não. Tá descabelado? Tá todo mundo descabelado? Não, eu não tô em casa, não. Ah, tá. Tá. Essa aula está sendo gravada e aí depois vocês poderão rever. Quem não viu, ver de novo. Laís, tá aí? Cadê a Laís? Tá aí, Laís? tô aqui. Deixa eu te ver, Laís. Ai, agora não dá. Tá todo mundo Tô muito descabelado, né? bagunçado. Tá bom, É. tá bom. Então tá. Então, só pra dar um apanhado, só pra dar uma revisão, pra gente poder resolver as questões. Lembrando então, o que eu acabei de dizer, que para Durkheim a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. A sociedade, então, para Durkheim é um conjunto de normas, regras, leis. Durkheim vai dizer que a sociedade é um organismo vivo com vida própria. Por quê? A sociedade não é apenas indivíduos. Nós, indivíduos, ao nascermos, nós temos que se adequar a essa sociedade. Adequar de que forma? Através das instituições sociais, por exemplo, da escola, nós aprendemos na família a conviver socialmente, comer de garfo e faca, né? Por que a gente não vai comprar pão de pijama? Né? Porque a gente vai sofrer uma coerção. E aí ele vai criar o conceito de fato social, que são maneiras coletivas
de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção sobre o indivíduo. O que seria essa coerção? O indivíduo se sente obrigado a agir daquela forma, embora ele queira ou não, como o uso da máscara, né? Embora eu não queira usar máscara, eu sou obrigado. Não só por causa lá do coronavírus, mas porque se eu não usar máscara, eu vou levar uma multa. E aí agora eu vou colocar essa tela aqui, vocês estão vendo essa tela? Aula ao vivo, Não, para mim ainda tá o Tá. slide. Lê aqui a questão, por favor. Os fatos sociais. Os fatos sociais possuem três características essenciais. A alternativa correta é? Isso. D. Não é B, não. D. Ah! Nossa, que gracinha. Foi o Luiz que Espera falou? nem a professora explicar, Luiz, pelo amor de Deus. Parabéns. Ai, Luiz. não, tô com preguiça. Tô com Parabéns. preguiça, vamos logo. Não, Vambora. a gente vai ficar aqui até 10h50. Coca, calma aí. Eu quero voltar a dormir. Não, Mentira, você vai jogar. à tarde você dorme. Também, mas eu quero voltar a dormir. Calma aí, Luiz. Muito bem, parabéns. Ganhou uma estrelinha. Mas pode fechar seu microfone Tô agora. fechando. É Olha porque eu só. tô voltando pra cama. Mas fica aí com escutando, tá? Ó, os fatos sociais, o Luiz já sacou também, eu já cansei de falar isso, né? Os fatos sociais têm três características. Ele falou que a alternativa correta é a D, né? Isso, a D está correta porque a coercitividade é justamente o indivíduo ser pressionado a agir daquela forma sob pena de sofrer uma sanção. O que seria uma sanção? Uma punição. E de que forma que se dá essa punição? Pode se dar através de uma advertência, de uma multa, ou até mesmo o indivíduo ser preso, né? Há várias formas de ter essa coerção, essa pressão social que faz o indivíduo agir daquela forma, embora ele queira, embora ele não queira, né? Rony, o que você faz? O que a sociedade faz com que você haja e você faz porque é obrigado, mas não porque você quer? Que ato social, que comportamento que você tem, que você faz, que você tem, não porque você quer, não porque é algo que é seu, mas que você é obrigado. O Luiz eu já sei. O Luiz, por exemplo, o Luiz agora ele queria estar dormindo, né? Mas por que ele está na aula? Porque ele é obrigado, né? E se ele não estiver na aula, o que vai acontecer? A mãe dele vai brigar. Minha mãe me mata. As brigas é top, viu, professora? Eu sei. A mãe dele é brava. Eu sei que é. A mãe dele vai Tem brigar. outro também que eu acho nojento, que é o alistar no exército. Isso. Quando você faz 18. Outro Ótimo trem sem exemplo. necessidade. Ótimo exemplo. Mas os meninos, né, no caso, todos os meninos que faz, né, maior de 18 anos, são obrigados a alistar no exército. Ou seja, o Luiz é obrigado a assistir aula, senão ele vai, a mãe dele vai brigar, ele vai repetir de ano, né? Ele vai tomar falta, ou seja, essa é a coercitividade. Por isso, Rony, que M. Durkheim vai dizer que a sociedade prevalece sobre o indivíduo, né? Porque a sociedade vai impor sobre o indivíduo maneiras de ser. É lógico que agora, né? Vocês queriam estar em casa, não, estão em casa, né? Queriam estar assistindo televisão, jogando, mas pela coercitividade, né? Das maneiras de ser na sociedade, das regras, das normas, nós, enquanto indivíduos, tem que obedecer, senão a gente vai sofrer punição se a gente não obedecer. Rony, o que você faz? Não porque você quer, mas porque você é obrigado socialmente. Já pensou? Passar roupa. Usar roupa passada. Tá, o que acontece se você andar na rua com a roupa toda amarrotada? As pessoas vão pensar Nada. que é deslixado, vai começar a criticar, né, velho? Por causa do senso de moda lá. Vai só achar que você não tem ferro. Só isso. Ó, Exatamente, não vai acontecer nada. Não vai aí. acontecer nada.
Não Ou tem. talvez as pessoas nem vão reparar. Na Constituição Federal tá Eu assim. mesmo nem reparo. Calma aí. Na Constituição Federal tá assim, artigo 26. É proibido a pessoa sair na rua com a roupa amarrotada? Não. Existe Não. isso? Não existe. Mas as coisas que os fatos sociais nem sempre é porque é através de leis da legislação, mas algumas coisas se dá através da padronização. E essa repressão se dá através de padrões de hábitos, de costumes. Na nossa sociedade, por exemplo, não é um hábito, não é um costume homem usar saia. O que acontece se um homem sair na rua de saia? Não tem nenhuma lei proibindo, mas ele vai sofrer uma chacota, né? Ele vai sofrer bullying. Ele vai ser, de certa forma, excluído. Da mesma forma, né, se você sair na rua com roupa amarrotada, não é proibido, mas as pessoas vão te olhar, né? Isso de certa forma vai ser uma coerção. Tá, então vamos voltar à coerção, vocês entenderam o que é? A generalidade. A generalidade é justamente porque é para todos os indivíduos, né? É comum a todos os indivíduos, sem distinção, não importa se é padre, se é pastor, se é juiz, se é desembargador. Vocês viram daquele caso daquele desembargador que não queria usar a máscara? Ah, eu Sim. sou desembargador, então a regra não é para eles? Não é para ele? Rasgou a multa e jogou fora. Só porque ele é desembargador, não, ele está isento de não usar a máscara? Não, né? Essa generalidade, que é essa segunda característica, significa que é para todos os indivíduos. Todos os indivíduos sem distinção. E a exterioridade. O que quer dizer exterioridade? O que é exterioridade? O que quer dizer ser exterior? Que é exterior ao indivíduo. O que quer dizer isso? Que o desejo da sociedade é exterior ao desejo do indivíduo. Isso, que está fora do indivíduo, externo É, a mim. Ah, eu não quero usar a máscara porque eu acho a máscara feia, porque eu acho isso chato. Não, isso está fora de você. Né? Por que é importante a gente entender os fatos sociais e as características? Porque a gente só vai entender se uma coisa é ou não fato social se a gente colocar essa coisa, né, como nas três características, né? Então, ela se encaixa nas três características, o uso da máscara se encaixa nas três características, é geral, é comum a todos os indivíduos? Sim. É exterior, é fora de você, não depende da sua vontade? Sim. E é coercitivo? Se você não usar, você vai sofrer uma punição? Sim. Então, é fato social. E por que é importante a gente entender esse conceito de fato social? Para que, por exemplo, na hora da gente fazer uma argumentação na prova de redação, a gente entenda, por exemplo, um assunto, por exemplo, algum tema da redação, coloque essas características do fato social, explique o fato social, tente encaixar esse tema, como geralmente os temas do Enem são temas polêmicos, e aí você pode dizer se isso é ou não fato social, explicar o que é o fato social, explicar como o Emile Durkheim pensa a sociedade, lembrando que sempre citar o Emile Durkheim, porque ele que vai pensar a sociedade assim, então não é uma coisa da sua cabeça. Certo? Vamos ver aqui a questão 2. Lembrando que essas questões que a gente está resolvendo, eu passei hoje para vocês no roteiro de estudo de hoje. Então, basta vocês prestarem atenção e depois só me entregar, porque a gente já está respondendo. Questão 2. Leia aí para nós, por favor. Assinale a opção que caracteriza corretamente o conceito de fato social de Emile Durkheim. Isso.
Então, eu vou falar mais uma vez. Conceito de fato social. São maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção sobre o indivíduo, né? É algo exterior ao indivíduo. Então, vamos ver aqui a alternativa A. Leia A, por favor. Modo de agir e pensar que exerce uma Coerção. coerção sobre os indivíduos. Coerção a gente pode entender como imposição. É essa? Será que essa é a alternativa correta sobre o conceito de fato social? É, Giovana? Acho que não. Por que não? Eu penso que seja. Eu também penso, porque Eu também penso. Mudou rápido, hein, Mirelle? Por que não, Mirelle? Você tinha falado que não? Não, eu concordo. Ah, tá. Ah, Mirelle, parabéns, tá? Você tava... O Achei que você quê? tinha sumido, porque o último bimestre você sumiu, né? Voltou só no final. Não, é pra você ir Sumi. em todas as aulas, tá? Essa, Continuar. Giovana? Eu acredito que sim. Isso. Ó, modo de agir e pensar que exerce uma coerção, ou seja, sim, o indivíduo vai se sentir pressionado a agir conforme os A fatos sociais. sociedade. Isso. Vamos ver por que as outras estão erradas, então. B. Leia a B. modo de agir e sentir próprio de indivíduos somados, somados constituem a toda a sociedade. Todo Por que, social. Todo... por que que essa alternativa está errada? Porque aqui seria o indivíduo agindo sobre a sociedade, sendo que a sociedade age sobre o indivíduo, né? Aqui fala isso, aqui fala agir e sentir próprio do indivíduo. Não é próprio do indivíduo, né? É exterior ao indivíduo. Então, não é segundo a vontade do indivíduo. Então, não é, eu agi assim porque eu quero. Não é sentir, o agir não é próprio do indivíduo, né? É externo ao indivíduo. E somados constitui o todo social. Não, também não. Vamos ver a alternativa C. Leia a C, Modo de fazer e conceber inato que molda as práticas práticas coletivas. coletivas. É essa? Não. Por que não? Questão de Ué, Enem. hã? Questão de Enem essa. Ó, modo de fazer e conceber inato. É inato ao indivíduo? O que seria inato? Inato quer dizer que nasce com o indivíduo. Né? Eu já nasço sabendo as regras sociais, como me portar, né? Não, eu aprendo. Eu aprendo de que forma? Através da escola, da família, da sociedade, da igreja, né? Todas essas instituições sociais moldar, né? Como se fosse um molde, moldar o indivíduo. Então, não é próprio do indivíduo, não é inato ao indivíduo. O indivíduo não nasce. O indivíduo, ao nascer, ele vai ter que se adequar à sociedade a qual ele vive. Então, se ele nasce lá na China, ele vai ter que se adequar às regras daquela sociedade, à cultura daquela sociedade. Se ele nasce em uma sociedade onde os homens podem usar saia, na Escócia, né, ele vai se adequar àquela sociedade. Então, também não é algo inato ao indivíduo. Vamos ver a D? Alguém lê a D, por favor? Modo de comportamento que deriva da liberdade, da vontade do indivíduo. É essa? Oh, por que essa tá errada? Na verdade, a A que tá correta, né? Por que essa tá errada?
Por que essa alternativa está errada? Porque não deriva do indivíduo, né? Deriva da sociedade. Ó, não deriva da liberdade da vontade dos indivíduos. De certa forma, o indivíduo não tem uma liberdade de escolha, por exemplo. Não tem essa liberdade. A gente acha que tem uma liberdade, mas na verdade a gente não tem essa liberdade. A gente não tem vontade, né? A gente se adequa e aprende desde a infância como se portar. Isso vai gerar aquilo que Durkheim também chama de consciência coletiva. O que seria a consciência coletiva? Nós, enquanto indivíduos, sabemos distinguir o certo do errado. Quando você vê uma pessoa jogando lixo no chão, na rua, você sabe que isso é errado, não é? Todo mundo Sim. sabe que isso é errado. Isso se dá devido à consciência coletiva. Quando você vê um indivíduo praticando um crime, roubar, matar, furtar, isso a gente sabe que é errado. Isso deriva então da consciência coletiva, né? Nós, enquanto indivíduos, sabemos distinguir o certo do errado. E vamos ver a letra D, então. Modo Letra... Isso. atitudinal de pensamento que é uma manifestação da psicologia. Também não. Então, alternativa correta, a letra A. Então, a letra A, número 1, pediu as características dos fatos sociais, geral, exterior e coercitivo. E a 2 pediu o conceito de fato social, que são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção sobre o indivíduo. Lembrando que essa matéria é matéria de primeiro ano. A gente só está fazendo uma revisão. Você já viu nessa matéria, não já? Né, Luiz? Vocês já viram essa matéria? Eu, pelo menos, eu não lembro. Alguém já viu sobre Emile Durkheim no primeiro ano? A gente viu com o Eduardo. No primeiro ano a gente não teve sociologia, a gente só teve a partir do segundo, se eu não me engano. Tá, então vocês já viram no segundo ano? Já, a gente viu com o Eduardo. Ah, então tudo que eu tô falando vocês já sabem, né? Não, porque a gente esquece, mas a gente Mas pelo lembra menos que assim. estudou, mas não sabe. Tá, mas pelo Mais menos ou assim. menos. Tipo, vocês já ouviram falar, por exemplo. Recorda do nome, pelo menos. Sim, tipo, a exterioridade, coercitividade, as características, o conceito. Isso aí vocês lembram? Sim, não lembro o que é, mas já viu essa palavra. Aham, Já, né? Todo mundo? já. Já. Você também, Giovana? Já, Uhum. né? Assim, conforme você vai falando, a gente vai lembrando. Ah, tá. Por que que eu escolhi vocês reverem o Emile Durkheim? Porque o Emile Durkheim é a base para vocês entenderem o básico, né? E o Emile Durkheim vocês podem usar muito na redação de Enem, em qualquer redação. E o Emile Durkheim sempre cai nas provas de Enem. Mas não só o Emile Durkheim, mas como o Max Weber. Vocês já viram o Max Weber? Eu já vi, Lembra mas eu não só. lembro. Também já. Isso. E o Karl Marx. Que Esse é o único que eu até hoje nunca aprendi nada. Como é que Eu naquele da escuto, teoria lá eu não do entendo Capari? nada. Karl Marx é aquele que o nome fica, mas a matéria não pega. Então a gente pode fazer uma aulinha de revisão. Então, Professor? Karl Marx vai criticar, né, o capitalismo. Karl Marx vai dizer que a sociedade está dividida em classes, entre os donos dos meios de produção. Quem são os donos dos meios de produção? É a burguesia, né? O que é esses meios de produção? A máquina, a ferramenta, as indústrias, a matéria-prima, e o resto é o proletariado. Quem são os proletariados? Os trabalhadores. Os proletariados não têm nada, além que a sua força de trabalho, a sua capacidade de trabalho. Aí os proletariados vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Por exemplo, um trabalhador, ele faz 1000 canetas
por dia. Ele vai receber um valor de 1.000 canetas produzidas? Não. O que ele vai receber é apenas a sua força de trabalho, né? A sua capacidade de trabalho. E aí isso vai gerar a mais-valia, ou seja, ele não vai receber por aquilo que ele produziu, ele não vai receber pelas 1.000 canetas, e sim pela sua força de trabalho. E aí tem outras características também do Karl Marx também, que ele vai... Então, o Karl Marx vai criticar a sociedade capitalista, né? Ele vai dizer que a história da humanidade é a luta de classes, né? Ele vai criticar a burguesia, né? Porque a burguesia vai estar explorando os trabalhadores e não vai estar pagando o devido valor sobre o seu trabalho, e sim apenas pela sua força de trabalho. É mais ou menos essa ideia, mas depois a gente pode fazer uma aula só de Karl Marx. O que você ia falar, Rony? Não, nada não, você já falou o que eu ia falar. Tá. Então, aqui, essa alternativa 3 é para vocês julgarem entre verdadeiro ou falso. Leia para nós. Alguém? Para Durkheim, a educação deve ser considerada um fato social. Assinale V para as assertivas ou para assertivas verdadeiras e F para assertivas falsas. Tá. Primeira. Peraí. Por que a educação é um fato social? Não só a educação escolar, mas a educação no geral. Vamos falar da educação da escola, né? A escola. Toda criança de 4 a 17 anos é obrigada a estar matriculada na escola. Isso está na Constituição. Lembra que antes, pelo menos na minha época, a criança entrava na escola com 7 anos de idade. E aí depois com 6, agora com 4, né? Na minha época era até o 8º ano, agora é até o 9º ano. Ou seja, todas as crianças de 4 a 17 anos têm que estar na escola, isso está na Constituição, isso está na LDB. O que acontece se você pegar uma criança... Professora, Fala, Pedro. esse negócio aí foi mudando, né, de uns anos pra cá, né? Esse negócio de idade que você começa na escola, não tem? Sim, na minha época, o menino entrava com 7 anos. Ele era, assim... Pois é, Pois é. assim, Agora o menino com 4 anos já tem que estar na escola. Na verdade, com 6 anos, o menino tem que estar no primeiro ano, no primeiro ano, né? Antes da minha época, com 7 anos que estava no primeiro ano. Por isso que agora a gente tem o 9º ano. Vocês fizeram o 9º ano, né? Eu não fiz 9º ano, eu fiz 8ª série, que a gente chamava. E aí... pois é, professor. Ah, Aí muita gente vai terminar com 17, tem gente que termina com 16 e fala que quem termina com 18 é atrasado, né? Porque eles nasceu depois e pegou a melhor época, foi. não, na verdade, todo mundo que entrar na idade certa, todo mundo vai terminar com 17. 17 e 16. Porque, Ou é porque reprovou mesmo. porque na Né? verdade, começou, aumentou uma série, né? Agora tem o 9º ano, mas a criança entra mais cedo, entra com 6 anos. Com 6 anos ela tem que estar na primeira série. Antes, com 7 anos que tinha que estar na primeira série. Mas antes não tinha o 9º ano, agora tem o 9º ano. Ou seja, o que acontece se pegar uma criança e ela não estiver na escola? Seus pais ou responsáveis vão sofrer uma coerção, vão sofrer uma punição. Por isso que a educação é um fato social. Todas as crianças de 6, 7, 4, né, a 17 anos têm que estar na escola. É comum a todos os indivíduos, independente se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro, qualquer criança. Os pais vão sofrer uma punição responsável se não tiver. E a exterior, a criança não quer ir, independente da vontade dela, ela é obrigada a ir. Por isso que a educação, aqui, né, na questão, fala a educação deve ser considerada um fato social. Vamos ver aqui a primeira alternativa, só para a gente terminar, que já vai dar a hora de acabar.
Leia a primeira alternativa para a gente julgar em verdadeiro ou falso. Exerce influência sobre o comportamento do grupo social de acordo com a vontade de seus membros, sendo também frequente em todas as sociedades. É verdadeiro ou falso? Ai, tô em dúvida. Ó, para Durkheim, a educação deve ser considerada um fato social, né? Então, exerce influência sobre o comportamento do indivíduo em um grupo social? Sim, a educação vai trazer uma série de regras de comportamento, né, do indivíduo de acordo com a vontade de seus membros, sendo também frequente em todas as sociedades. Todas as sociedades, né, as crianças, né, e os jovens recebem a educação. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais um. Não, acho que não dá não. Então, o que vocês acham? Daqui 15 dias, que vai ser as nossas aulas ao vivo, vai ser de 15 em 15 dias. Daqui a 15 dias, vocês querem continuar resolvendo questões ou vocês querem revisar algumas aulas que a gente já teve, das aulas gravadas, ou vocês querem que eu faça uma aula com algum tema novo? Porque as aulas ao vivo eu acho que é melhor para a gente ter interação. E aí, vocês querem continuar resolvendo questões ou o que vocês querem? Lembrando que as nossas aulas, Você pode, assim, Acho que tema fazer novo. uma semana com vídeo sobre o Karl Marx, aí na outra semana que for a videoaula a gente resolve exercício sobre o Karl Marx, igual eu tô fazendo aqui, sobre o Durkheim. tá. Só que o Durkheim, aqui eu tinha feito aqui 10 questões para vocês. Vocês querem terminar essas 10 questões e depois entrar no Karl Marx? Ou já ir para o Karl Marx? Pode já ir pro Karl Marx. Ah, tá. Bom por mim. Hã? É porque eu queria terminar essas questões, porque nós vamos adentrar em outros conceitos do Durkheim. Para ficar mais... Então a gente termina e entra no Karl Marx. Tá, então a gente tenta terminar a semana daqui 15 dias, porque hoje a gente resolveu só nem 3 questões. E aqui eu fiz 10 questões. Lembrando que essas 5 questões primeiras aqui, eu coloquei no roteiro de estudo de vocês. Então a gente termina e depois a gente começa uma revisãozinha do Karl Marx. Tá? Aí nossas aulas é toda de 15 em 15 dias, toda 10 horas, né? 10 horas. Uhum. Então, alguma dúvida? A primeira da 3 é o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Alguma dúvida? Não. Tá, então essa aula tá gravada, depois quem quiser assistir novamente. E aí, a gente encerra aqui para vocês terem outra aula 11 horas, não tem? Uhum. Sim. Então, vou deixar vocês irem no banheiro, beber água e voltar para a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, vocês me mandem lá no grupo e aí a gente vai conversando. Tá bom? Ok. Então, até a próxima aula. Ok. Tchau, obrigado.